Continuando aqui, a nossa sequência de aulas sobre superfícies quádricas, vamos falar aqui sobre a nossa elipsoide, né? E a equação reduzida da nossa elipsoide é exatamente o que temos aqui, tá ok, pessoal? Então, perceba que temos as incógnitas x, y, z elevado ao quadrado e aqui temos constante a, b e c. Isso aqui igualado, né, tudo a 1. Então, perceba que isso aqui é a equação reduzida da nossa elipsoide. E aqui a gente tem uma equação de uma elipsoide, só que ela não está na forma reduzida. E, na maioria das vezes, vai vir assim para nós, né? Vamos ter que deixar ela na forma reduzida. E como é que a gente faz isso? Ora, perceba que o segundo membro aqui, né, o valor que está no segundo membro é igual a 1. Então, vamos tornar o valor que está no segundo membro aqui igual a 1. Como é que a gente faz isso? Dividindo por ele mesmo, dividindo por 36. Já para a gente não alterar a nossa equação, vamos ter que dividir todos os termos aqui por 36, certo? Então, dividindo aqui tudo por 36, vamos ficar aqui com o seguinte, simplificando aqui, vamos ficar com x ao quadrado dividido por 4, mais y ao quadrado dividido por 9, mais z ao quadrado, certo? Igual a 1. Agora sim, estamos com a nossa equação na forma reduzida. Qual é o método, então, agora para montar o gráfico dessa superfície? Então, para isso, vamos colocar aqui o eixo y, x e z, certo? Então, aqui a gente vai ter o nosso eixo y, então vamos colocar aqui o eixo z, o eixo x, né? E o eixo y, ok? Então, aqui estão os nossos eixos. Então, vamos subir mais um pouco aqui. Então, aqui estão os nossos eixos. Então, aqui temos o eixo y, o eixo x e o eixo z, certo? Como é que a gente vai fazer? Como vimos na aula passada, existem três seções básicas, né? Então, levando em conta que temos aqui uma superfície nesse gráfico aqui, né? Vimos na aula passada que os planos ZY, ZX e o plano XY vai cortar a superfície, a nossa elipsoide, né, em algum ponto. Só que ponto vai ser esse, né? Levando em consideração aqui a gente tem x, y, z, então esse elipsoide ele vai estar centrado, né, aqui na nossa origem. Como é que a gente sabe, por exemplo, que onde e que ponto a gente vai ser, que esse elipsoide vai ser cortado por esses planos? Então, para isso, vamos levar em consideração três situações. A primeira situação, vamos considerar aqui o plano XY, certo? Estou fazendo aqui por etapas, mas você vai conseguir fazer isso aqui bem rapidamente depois de um ou dois exercícios. Então, levando em consideração o plano XY. O plano XY seria toda essa região aqui, né? Então, o plano XY, então, podemos até pontilhar aqui para a gente visualizar melhor, vimos na aula passada. Então, aqui está o plano XY. Então, aqui no primeiro octante, indo também para o terceiro octante, né? Então, aqui indo para o terceiro e também aqui indo para o quarto. Então, tudo isso aqui, toda essa região, né, que está pontilhada aí, seria o plano XY. Ou você deve concordar comigo também que esse plano XY nada mais é que o plano z igual a zero, né? Z igual a zero é a mesma coisa que o nosso plano XY. Se eu quisesse, por exemplo, o plano z igual a 1, né? O plano z igual a 1 seria esse plano aqui, ó. Então, estou pegando parte do plano, né? Então, esse plano aqui, você deve concordar comigo que poderia ser o plano z igual a 1, certo? O z igual a 2 seria um plano mais alto. E assim sucessivamente. E o plano z igual a 0 é o plano que está embaixo do plano z igual a 1, certo? Então, isso aqui é só para exemplificar a visualização. Então, a gente vai analisar para o plano z igual a 0, ou plano XY, tá ok, pessoal? Então, quando z é igual a 0, a nossa equação principal aqui, né, vai nos restar apenas x ao quadrado por 4 mais y ao quadrado por 9 igual a 1. E o que isso aqui nos lembra, né? A gente viu lá na aula anterior que isso aqui nada mais é que a equação reduzida de uma elipse, certo? Então, temos aqui no plano XY, né, uma elipse. Então, no plano XY, eu vou deixar aqui em azul também, vamos ter uma elipse, onde no eixo X, os extremos da elipse vai ser 2 e menos 2. Então, vamos ter aqui 2 e menos 2. Então, vamos colocar aqui menos 2 e 2, né? Na direção do eixo Y, vamos ter aqui 3 e menos 3. Então, vamos ficar com algo parecido com isso. 3 e menos 3, né? Então, aqui a gente vai ter uma elipse, tá ok? E o desenho vai ser algo parecido com isso aqui.
Beleza, pessoal? Então, a gente já está moldando a nossa superfície. Como é que ela vai ser no gráfico aqui, ok? Agora, vamos para a segunda situação. Eu vou mudar até de cor aqui. Vamos para a situação agora do plano, né? Vamos analisar o plano ZY. E da mesma forma que vimos aqui que o plano XY é a mesma coisa que o plano Z igual a zero, o plano ZY é a mesma coisa que x igual a zero, né? Porque no plano XY, os valores de x, né, são iguais a zero. Então, vamos analisar agora o plano, tá ok? Quando x é igual a zero. Então, quando x é igual a zero, será anulado todo esse termo aqui, certo? Então, vamos ficar aqui com y ao quadrado por 9, mais z ao quadrado, tudo isso igual a 1. Então, perceba que também vamos ter aqui uma elipse. Para fins didáticos, vamos colocar aqui sobre 1, certo? Então, temos aqui também uma elipse, onde na direção do eixo y, o extremo dessa elipse vai ser 3 e menos 3, né? Como temos aqui. Então, vai ser 3 e menos 3. E na direção do eixo z, vamos ter 1 e menos 1. Então, vamos ficar aqui com 1, né? E menos 1. Então, aqui temos 1 e menos 1. E perceba que vamos ter uma elipse aqui também, né? Acho que está fácil de visualizar aí. E já estamos moldando a nossa superfície, né? A nossa elipsoide, ok? Então, vai ser algo parecido com isso. O que está faltando agora? Está faltando, né, na direção do eixo Z e X, ok, pessoal? Está faltando essa direção agora. Então, perceba que temos aqui as seções básicas, podemos dizer assim, né? Levando em consideração apenas esses três eixos, esses três planos, desculpem, né, mais básicos. Então, vamos lá. Vamos analisar agora quando y é igual a zero, né? No plano ZX, ok? Então, quando y é igual a zero, vamos ficar aqui com x ao quadrado por 4 mais z ao quadrado, tudo isso igual a 1. Da mesma maneira, vamos ter nesse plano aqui uma elipse, certo? Uma elipse também. Então, uma elipse onde vamos ter aqui os pontos 2 e menos 2, né, na direção do eixo x, e na direção do eixo y, do eixo z, né, vamos ter 1 também aqui e menos 1, certo? Então, vamos ter esses pontos aqui, ó. Então, perceba que com isso montamos aqui de uma maneira bem rápida, eu acho que está simples de visualizar, né, que temos aqui uma elipsoide, ok? Uma elipsoide, né, onde na direção, a altura dessa elipsoide, ela vai de menos 1 a 1, né? Aqui o seu comprimento é de menos 3 a 3 e a sua largura é de 2 a menos 2, tá ok? Então, formamos aquela cápsula que vimos na aula anterior. Ok, pessoal? Então, isso aqui é uma maneira rápida, né, de montar o gráfico da nossa elipsoide, tá ok? E você vai ver que o método vai ser o mesmo também nas outras superfícies, né? Com uma diferença ou outra, mas a ideia vai ser sempre a mesma, tá ok? Então, eu espero vocês na próxima aula. Até mais!